Olá! Hoje nós vamos aprender como precificar corretamente a nossa peça. Primeiramente, nós precisamos calcular o custo do tecido do meu produto. Depois, nós vamos calcular o custo da mão de obra do meu produto. Depois, a gente vai fazer a soma dos dois e vai achar o custo total deste produto. Então, para que você saiba quanto o seu tecido, quanto custa a sua leg, o seu top, você primeiro precisa fazer uma conversão de quanto custa o centímetro desse produto. Primeiramente, a gente precisa saber quanto rende 1 quilo do produto que eu comprei. Por isso que é muito importante, quando você for comprar esse produto, você saber, você ter a etiquetinha dele. Ó, vou colocar aqui para vocês entenderem. Então, é muito importante vocês terem essa etiquetinha. Se vocês forem comprar numa loja que é terceirizada, vocês perguntem para a pessoa que está vendendo para você quanto que rende o quilo daquele produto. Porque através do rendimento, ó, essa aqui tem aqui a gramatura, aqui tem a gramatura e o rendimento, tá vendo aqui, ó, gramatura e rendimento. Então, o quilo, ó, esse aqui é quanto que rende 1 quilo. Esse 1,69 é 1,69 centímetros. Aí, eu tenho que converter esse 1 metro em centímetros também, para que eu saiba o custo de cada centímetro daquele tecido, tá? Isso aí parece um pouco complexo, mas depois eu vou fazer a continha ali, vou explicar e é super fácil, tá? Mas então, para que eu saiba quanto que custa a minha leg, eu preciso saber quanto que custa 1 metro da minha leg, e quanto que custa o quilo desse tecido, e quanto que custa cada centímetro desse tecido. E aí, por onde a gente começa? Primeira coisa, eu vou fazer a conversão. Agora, eu vou focar o celular aqui bem para o cálculo que eu vou fazer, e aí vocês vão entender como é simples de fazer, tá? Então, aqui, eu fiz uma continha muito simples, para que você entenda como a gente faz a conversão. Tá, primeiro eu tenho que saber o custo do quilo do meu tecido. Então, esse aqui, que é o suplex que eu compro, ele custa R$ 92,00. Ele rende, que tá aqui o rendimento dele, ali, ó, 1,69 m. Porém, eu não vou colocar vírgula, tá? Eu vou botar 169. Eu sempre vou deixar o número inteiro, eu não vou botar vírgula nesse número, aqui nessa conta. Agora, eu vou fazer a seguinte continha, eu vou pegar minha calculadora e eu vou fazer R$ 92,00, que é o valor do quilo, que tá aqui, e eu vou dividir pelo rendimento, que eu vou fazer 169. Aqui eu vou usar o número cheio, eu não coloco nenhuma vírgula, tá? Então, vai dar o custo de... Cada centímetro, ele tem um custo de 0,54 e daí 44. Então, quando tem esse monte de número aqui, eu arredondo, eu boto 0,55, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Então, aqui, 0,55. Isso aqui eu coloco zero mesmo, porque isso aqui significa os centavos, tá? Cada centímetro do meu tecido custa 55 centavos. A partir do momento que eu descobri quanto que custa cada centavo do meu tecido, independente se for suplex, se for tecido de blusinha, de jaquetinha, eu tenho que saber quanto que custa cada centavo, cada centímetro do meu tecido, tá? Então, a partir do momento que a gente já sabe quanto que custa cada centímetro desse tecido, eu vou fazer, agora eu vou descobrir quanto que eu vou gastar para fazer essa peça, quantos centímetros eu vou gastar para fazer essa peça e depois eu vou fazer a multiplicação, tá? Agora, vamos aqui, eu vou fazer a explicação e eu vou fazer um cálculo já da leg para que vocês já tenham mais clareza quando forem calcular o produto de vocês. Aqui, eu já deixei posicionada a minha modelagem, como eu faço o encaixe da minha leg. Quando eu uso uma leg inteira,
eu posiciono ela dessa forma, que é onde eu tenho um melhor aproveitamento de tecido. E eu sempre coloco a parte da frente virada para os laterais do meu tecido, que eu consigo fazer um melhor aproveitamento. Porque aqui, ó, o gancho das costas é maior, essa ponta aqui quando eu viro, isso até é importante, é uma aula de corte, mas é importante vocês entenderem, ó, que se eu colocar aqui, eu vou ter um desperdício maior da minha lateral. Então, quando eu coloco a parte da frente para as laterais, eu tenho um aproveitamento melhor do meu tecido, tá? Mas, como a gente tá calculando aqui, é o custo da minha peça, eu preciso saber quantos centímetros eu gastei. Aqui eu já vou calcular duas peças, porque aqui eu vou ter os 100% de aproveitamento do meu tecido, ó. Eu vou calcular aqui, isso aqui eu não vou usar para mais nada, eu já perdi. E a mesma coisa aqui, eu vou calcular aqui, está no limite. Se tivesse ficado uma parte sem, aqui, se eu tivesse uma parte sem corte, isso aqui eu teria que também descontar no custo da minha peça, tá? Então, é muito importante a gente, quando for fazer o cálculo, a gente deixar essa parte aqui alinhada. E aqui eu vou calcular o custo de duas peças, porque eu já vou conseguir ter um aproveitamento 100% do meu tecido. O que sobra muito pouco. Sobraria aqui essa parte, que daria um cos de top, no máximo, né? Ou um cos de leg com recorte, alguma coisa assim. Mas aí a gente não considera, a gente considera isso aqui que eu aproveitei todo o espaço do meu tecido, tá? Então, aqui eu vou gastar 1 metro, que seria, aqui eu vou gastar 100 centímetros, a gente vai falar em centímetros, nós não vamos falar em metros, tá? Então, aqui, ó, eu vou gastar 100 centímetros, mais, aqui, então, 128 centímetros, tá? O quanto de tecido que eu gastei aqui? 128 centímetros eu gastei para fazer duas legs. Agora, eu vou fazer a multiplicação. Então, aqui eu tenho a medida de duas legs. Para fazer duas legs, eu gastei 128 centímetros. E agora eu vou multiplicar o custo de cada centímetro, que ficou 0,55 centavos, né? Lembra que a gente tinha achado aqui 55 centavos cada centímetro do meu suplex? Agora é só fazer a multiplicação. Como que a gente faz essa multiplicação? A gente pega 128 vezes 0,55, que eu vou chegar num custo de R$70. R$70 com 40 centavos. Agora, eu sei que isso aqui é o custo de duas legs. Agora, eu vou botar o sinal de igual e eu vou dividir por 2. Que daí vai dar um custo. Cada leg. Deixa eu ver se fica aqui. Custa R$35,20. Reais. Então, cada leg custa R$35,25. Por isso, é muito importante você saber quanto que rende o seu tecido, né? Porque se você não tiver essas informações, você não vai conseguir chegar nesse cálculo. É muito importante quando você for comprar, você tem que ter ali a etiquetinha com o rendimento, com a gramatura, tudo isso é muito importante, tá? Para você ter realmente um resultado correto dessa multiplicação, tá? A partir do momento que eu já sei quanto que custa, né, o tecido, quanto saiu de custo o tecido para mim, para o meu produto, eu tenho que achar também o cálculo, né? Eu tenho que saber quanto que eu gasto de mão de obra, porque eu vou trabalhar, é o meu trabalho, também tem que incluir no meu produto. Aí, como a gente faz esse cálculo? Então, agora nós vamos calcular o custo da minha mão de obra. Supondo que o salário de uma costureira seja R$1.500, eu preciso saber quanto que custa cada hora. Eu fiz um cálculo aqui
Mas esse é um cálculo simbólico, tá? Porque o real custo de um salário de uma costureira, ele fica em média de 6 a 7 reais. Se for uma pessoa com carteira assinada, né? Que for tudo pela norma da classe, sai em torno de 6 ou 5 e pouco. Então, hoje eu vou fazer um cálculo simbólico. Por quê? Porque você é dona do seu trabalho. Você que vai calcular o seu salário de acordo com aquilo que você quer, né? E o custo da sua hora de acordo com aquilo que você deseja. Então, eu fiz aqui um cálculo de que se você quer um salário de R$ 1.500 por mês e você vai precisar saber quanto que você quer trabalhar por dia. Eu calculei aqui por 8 horas por dia, 8 horas de trabalho diário, 5 dias por semana, que dá 160 horas mensais. Aí eu vou dividir 1.500 por 160, vai dar R$ 9,37 o custo da minha hora. Agora que eu já sei quanto que custa a minha hora, né? Eu vou calcular o tempo que eu vou usar para produzir a minha leg. Aí eu tô fazendo aqui em cima da leg. Então, aqui eu já sei que a gente leva pro corte e costura 20 minutos. Uma leg lisa, né, sem recorte. Eu vou cortar e costurar, né, deixar ela toda prontinha. Eu vou levar 20 minutos. Então, se eu levo 20 minutos para fazer uma leg, uma hora tem 60 minutos, eu sei que eu consigo fazer 3 legs em uma hora. Então, aqui eu vou fazer o cálculo de R$ 9,37, que é o custo da minha hora, e eu vou dividir pela minha produção, que são 3 unidades, né? Em uma hora eu consigo fazer 3 legs, então eu vou dividir o valor da minha hora pelo número da minha produção, das minhas peças feitas, que vai dar um custo de R$ 3,13, tá? Agora eu vou mostrar aqui o mapa, como eu fiz para vocês. Eu tô explicando, mas eu anotei tudo aqui e eu fiz um mapa e eu vou explicar novamente aqui no mapa o passo a passo. Porque aqui eu fiz uma conta bem simples, que é uma peça inteira, uma peça fácil de fazer. Mas provavelmente vocês vão fazer peças bem diferentes, que vai levar mais tempo, e aí vocês vão ter que fazer esse cálculo aproximadamente, tá? Eu sei que não é possível a gente seguir um padrão exatamente. Por quê? Porque às vezes a máquina quebra a agulha, a gente para tomar café, para tomar água, para ir no banheiro. Então, tudo isso a gente acaba perdendo esse tempo, né? Mas esse é um cálculo que você tem que fazer o mais aproximado possível, para que você não tenha prejuízo, né, na hora de calcular o custo total do seu produto. Então, aqui eu fiz um mapinha, né? Custo da mão de obra do meu produto. Uma leg, o corte e costura, eu gasto 20 minutos. O salário de uma costureira, 1.500. Dividido pelas horas que ela vai trabalhar naquele mês, vai custar cada hora R$ 9,37. Agora, eu vou pegar o custo da minha hora e vou dividir pelo número de peças que eu produzi naquela hora. Então, eu consigo produzir 3 legs em uma hora. Então, eu vou dividir, ó, 9,37 dividido por 3 legs que eu produzi em uma hora. Ela vai chegar a um custo de R$ 3,13. Isso aqui é o custo do produto, é o custo da produção do meu produto, tá? Aqui eu até rasurei, mas é produto. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou somar o custo total do meu produto. O custo de tecido, 35,20. O custo da mão de obra, R$ 3,13. O custo total, né, que é a soma dos dois, 35,20 mais 3,13, igual a 38,33. Agora, eu também tenho que acrescentar o imposto, o que eu gastei de energia, tem luz, né? Sempre tem algumas coisinhas, mas aqui eu botei só mais 2 coisinhas, tá? Então, aqui, eu vou somar, né, que dá energia, eu botei 2% e imposto 4%. E eu vou somar os dois, que dá 6%, a soma dessa despesa. 6%
38,33 mais 6%, que é a despesa que eu vou ter extra, né? Deu R$40,62. Então, aqui tá o custo total do meu tecido e do meu produto em tecido, mão de obra e imposto. Aqui é o custo bruto, tá? Eu não tenho lucro praticamente nenhum em cima desse valor. Aí, agora, eu vou colocar a minha margem de lucro. A minha margem de lucro, se eu estiver vendendo no atacado, o que é venda no atacado? A venda que eu vendo para uma loja revender o meu produto. Ou se eu for dar para uma sacoleira vender o meu produto, eu vou colocar essa margem aqui. Né? Eu dou para uma sacoleira vender e depois ela vai ainda botar mais um pouquinho em cima para ela também ganhar. Então, eu coloco 70%, 80%, 60%. É em média, tá, gente? Em média é essa porcentagem. Eu vou botar R$40 com 62 centavos mais 70%, vai dar R$69, que vai ser o valor da minha venda desse produto. Agora, se eu for vender direto no varejo, eu posso botar até 150% em cima desse produto, tá? Por quê? Porque é o valor que aqui a gente é produtor, gente. Então, a gente vai competir com loja. A loja, ela vai passar por todo esse processo aqui. Então, você pode colocar, sim, uma margem de 150%. Como você é um produtor, você consegue dar esse salto. E por isso que eu digo que a linha fitness, para quem é costureira, quem quer produzir a sua própria peça, a linha fitness ela é muito lucrativa. Porque você está pegando o produto direto da fonte e está levando direto para o consumidor. Você consegue pular essa etapa aqui, ó. Então, esse lucro, você vai pegar todo para você. Então, você consegue botar uma margem de 150%. E aí, de um custo de 40, você vai vender por R$101,55. Ou no meu caso, que eu vendo a R$169. Por quê? Porque eu já fiz todo o trabalho de brand, de formação de marca. Eu já tenho nome aqui na minha região. Então, eu já consigo colocar uma margem maior. Porque eu já tive uma despesa para fazer essa formação. Enquanto você não tem uma despesa de formação de marca, você consegue vender um produto mais em conta, mas ainda tem uma margem muito boa. Então, por isso que eu digo que a linha fitness é uma peça muito lucrativa, né? É uma peça fácil de fazer, uma peça que não exige de você grandes cálculos de modelagem. Você tendo uma única modelagem, você consegue fazer diferentes peças. E ela tem uma margem de lucro muito boa, né? Como vocês viram ali, ela tem uma ótima margem de lucro, certo? Então, essa é a nossa aula de como colocar o preço na minha peça.